Boa tarde a todos. Muito feliz em ver a sala cheia. Dá um pouquinho nervoso, mas os rostinhos familiares por aqui aquecem meu coração, né, Teca? Vamos falar de vinho, né? De vinho no sertão, o que está acontecendo por lá. Não vou entrar na questão de decantação, de varietais. Eu vou deixar isso aí para vocês, quando visitarem as vinícolas, vocês terem essas explicações. Mas vamos entender um pouquinho o que é que está acontecendo no sertão com o enoturismo. Muita coisa acontecendo, muita coisa boa. Eu me chamo Silvia Graciliano, eu sou turismóloga aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou natural do sertão, de Santa Maria da Boa Vista. Eu digo que eu sou beiradeira, nascida e criada na beira do São Francisco. Hoje eu estou envolvida num programa de mestrado aqui da Universidade Federal de Pernambuco e minha área de estudo é exatamente o sertão pernambucano. Vamos em frente. E aí eu queria trazer algumas considerações técnicas sobre o que é enoturismo, né? E minha palestra não vai ser técnica de jeito nenhum, vou tentar fazer ela mais lúdica possível. Mas aí a gente vai, como estudante de mestrado, você acaba se debruçando sobre pesquisa científica, né? E aí, eu atrapalho a visão daqui? Não, né? E aí eu pergunto, porque a minha própria pesquisa me debrucei sobre isso. O que é o enoturismo? É uma nova funcionalidade do turismo rural? Será que é preciso a gente definir, né, enquadrar o enoturismo em algum lugar? O turismo tem muito isso, né, de definição, de botar nas caixinhas, de segmentar. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que quando você bota alguma coisa na caixinha, você segmenta, você meio que fica naquele quadrado e não pensa fora da caixa. Eu acho que a gente deve deixar isso muito, muito livre, muita vontade. É um setor com um crescimento muito progressivo. E aqui, durante a pandemia, eu tive uma conversa agora com as vinícolas, o crescimento do consumo de vinho foi impressionante. Quer dizer, o crescimento de bebida alcoólica, de uma forma geral, foi impressionante, né? E o vinho também acompanha isso. Antes, o vinho era uma coisa assim, muito técnica, muito de sommelier, de que uva eu estou bebendo, de como é isso é feito. E tinha todo um ritual para beber o vinho. E isso deixa o vinho mais encantador, né? Deixa o passeio mais encantador. Mas aí, numa conversa com as vinícolas, eu perguntei: quem são as pessoas que estão vindo para cá? São esses sommeliers? São essas pessoas que estão com vontade de conhecer o vinho dessa forma tão técnica? Gente, eu estou falando isso exatamente das vinícolas do Vale do São Francisco, que é toda a minha pesquisa aqui é baseada lá. E aí eles disseram: não, Silvia, as pessoas que estão vindo são curiosos, querem saber o que está acontecendo, querem entender um pouquinho mais de vinho, e estão ou passando aqui pela BR e vê a placa rota turística, vinícolas, e por curiosidade entram e querem saber mais sobre o vinho. E aí, como a Impetu está aqui, né, Teca, eu acho que é o momento da gente pensar em políticas públicas agregadoras para a região. Na hora que você tem um produto turístico, que é o enoturismo, despontando na região, e daquela região, dos 9 municípios, somente 3 têm vinícolas, que é Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Casa Nova, na Bahia. O restante tem plantação de uva, mas não produz o vinho. O vinho mesmo, a vitivinicultura forte está em Lagoa Grande, né? Que é uma cidade novinha, tem 23 anos somente o município. E aí essas políticas públicas, elas precisam agregar a região toda. Não é isso? Porque, senão, quando você está planejando ter um produto turístico em iniciação, se você não pensa a região como um todo, você marginaliza a região, né? A gente sabe que o turismo é uma atividade extremamente segregadora, né? Ela consome o espaço. E aí, se você não pensa agora, nesse momento, porque isso, se você imaginar dentro de um planejamento turístico, são os primeiros passos, né, para a consolidação daquela região como destino turístico, como destino de enoturismo. Então, se a gente não pensa agora em trabalhar os municípios, Orocó, Lagoa Grande não, Cabrobó, Dormentes, Afrânio, que ficam um pouquinho distante do cinturão do vinho, distante assim, 60, 80 quilômetros, estradas boas, mas que as políticas públicas devem ser agregadoras. E, se não, para evitar o risco da marginalização do espaço turístico. E aqui está o Vale do São Francisco.
Para mim é um prazer imenso falar do sertão. E falar de turismo no sertão, então, transcende. É uma região ímpar, cheia de contrastes, cheia de riquezas. E aqui eu trago essa frase que eu achei bacana, que eu tirei da Botticelli, que é: sob o sol do sertão brota prosperidade. E que prosperidade, né? Um sol inclemente, dessa diversidade toda do sertão, é que teve espaço para a vitivinicultura. Nós temos ali Pernambuco e Bahia, porque a região do enoturismo abrange os municípios da Bahia. E quando eu digo uma região de contraste, riquezas, e quando eu falo de riqueza, eu não estou falando da riqueza, daquela riqueza de muito cimento, de muito vidro, né? Eu estou falando de uma riqueza cultural muito forte, regional muito forte, que é isso que o sertão tem. E é isso que deixa esse contraste com o glamour que tem o vinho, com a aridez do sertão, que deixa a coisa diferenciada, né? Quem imaginaria? Eu sou do sertão, criada no sertão, 3 décadas atrás, que a região viraria isso. Nunca. Se falava em sertão, eu pensava em quê? Calor. Que calor, chique-chique, mandacaru, espinho, terra seca, sol quente. Era só isso que a gente ouvia, né? E a gente cresceu assim, a gente cresceu pensando formas de amenizar aquele calor. Aí vem... E quando a uva começou lá, o vinho começou, eu garanto que o objetivo maior não era o turismo, não era o enoturismo, né? Era a produção, era o desenvolvimento econômico. E quanto a como é que começou a uva, existem várias histórias. Codevasf tem uma, os agricultores têm outra, mas, assim, a grosso modo, a primeira pessoa a plantar uva no sertão foi um espanhol chamado Molina, em Santa Maria da Boa Vista, um catalão, ele tinha uma fazenda Cataluia, casado com uma tia minha, por sinal. Só que antes, nessa mesma época, a Codevasf já tinha uns estudos de plantio de vinho. Se eu não me engano, a Cinzano produzia vinagre, produzia uma uva para vinagre no sertão, mas não tinha vinho ainda, nem uva de mesa. E aí um italiano chamado... Deixa eu ver se eu entro aqui. Não, aqui agora não. Vamos voltar para essa aqui. Rapidamente. Um italiano chamado Franco Pisamiglio desponta para isso e começa a imaginar que aquela região onde ele pode controlar temperatura e irrigação seria positiva para o vinho. E aí o que é a diversidade acaba virando a grande oportunidade do sertão, né? Mais de 300 dias de sol por ano, muito mais. Eu acho que tem ano que não cai uma gota d'água no sertão. Temperatura média elevadíssima, é quente, é muito quente, mas existem formas da gente amenizar o calor. A pluviosidade baixa, e aí você permite uma irrigação controlada, permite você controlar o nível de água que a uva vai receber. E aí você controla o açúcar da uva, você controla a acidez, o Brix da uva, né? E tudo isso faz com que a região tenha um ciclo contínuo. Eu acho que é a única região do mundo que produz uva o ano todo. Ela não hiberna a uva, é isso que eles dizem. Eles têm uma hibernação forçada. Eles tiram a água da uva, a planta descansa por 90 dias, para, em seguida, voltar a produzir. É a única região do mundo que faz isso. Devido a essa grande sol, a seca muito grande, né? Então, essa permite que tenha esse nível de ciência, de tecnologia. E esses são os municípios da região. Nós fazemos parte da região turística Águas e Vinhos. Quem conhece o mapa do turismo brasileiro sabe que o mapa do turismo foi dividido em regiões turísticas e nosso nome não podia ser melhor, né? Contemplamos, temos muita água e temos muitos vinhos. São 2 estados, 9 municípios e uma enorme força agrícola. Eu coloco aqui nos municípios Casa Nova e Juazeiro, eles não fazem parte dessa instância turística, mas eles fazem parte de todo o produto enoturismo do sertão. Eu até defenderia que eles entrassem. Eu acho muito positivo uma instância turística, uma região turística interestadual. Eu acho que você trabalhar alguma coisa em Petrolina e não pensar em Juazeiro é inconcebível, né? Elas são muito diferentes culturalmente, mas, geograficamente, a região pensada tem que ser planejada como um todo. E essa é a estrada da uva e do vinho. Essa estrada foi muito importante para
para começar a pensar o turismo naquela região, né? Essa aqui é a BR-428, essa linha amarela que liga Recife à Petrolina. E essa estrada da Uva do Vinho, ela segue paralela ao rio. Por que ela começou aí? Porque foi aí uma das fazendas, as grandes instalaram, a Fazenda Milano, por sinal. E aí, o que acontece? Onde há água, onde há extensão territorial, a agricultura chega. Eu acho que é quase uma coisa natural. E quando eu falo disso aqui, dessas uvas, essa animação de uvas é minha. Coloquei um mapa do Google. E aí, quando essa agricultura chega, ela chega através de grandes projetos, né? Você plantar uva não é barato, produzir vinho não é barato. Eu ainda não vejo lá no sertão a uva, o vinho, como existem algumas regiões na Europa, né, aqueles pequenos produtores fabricando vinho no seu quintal, numa adega pequena, ainda não tem. Com exceção de Figueiredo, em Curaçá, que é uma coisa bem pequena, que ele tem feito um trabalho bonito. E essa estrada, eu acho ela muito curiosa, porque ela começa em Lagoa Grande, muito bem sinalizada, placas oficiais do Ministério do Turismo, Estrada da Uva do Vinho, vinícolas, e isso deixa ela muito acessível às vinícolas. Se você vem de Recife para entrar em Santa Maria da Boa Vista, não tem placa nenhuma. E isso sempre eu questionei por que não tem placa para quem vem de Recife. Né? Eu sei que Petrolina é uma cidade emissora, mas por que não tem? E aí, essa mesma Estrada da Uva e do Vinho, ela é a estrada dos assentamentos. Santa Maria da Boa Vista, que é o município limítrofe com Lagoa Grande, ele possui o maior número de assentamentos do MST do estado de Pernambuco. E 90% deles estão nessa estrada. Então, quando você acaba as vinícolas, começam os assentamentos. E eles estão lá, sinalizados, com placa do MST. E isso, eu ouvi essa frase de um grande empresário de lá, disse para mim, olha, isso assusta quem quer vir investir aqui. É chocante você ouvir isso, mas é o que acontece. Tanto é que a estrada por lá é como se houvesse uma divisão, que não tem placa, mas uma divisão meio social da Estrada da Uva e do Vinho. E eles produzem muito, produzem bastante. Acerola, goiaba, manga e banana. Impressionante a produção dos assentamentos. Mas a curiosidade da estrada é essa. É uma estrada boa. Ela passou um período muito ruim, muito acidentada, muito esburacada. Recentemente foi recapeada. As vinícolas estão sinalizadas. Algumas ainda precisam de mais informações para você chegar até lá, mas as maiores e as grandes vinícolas já estão bem sinalizadas. E, assim que você entra na Estrada da Uva e do Vinho, você passa a entrada da Vinícola Rio Sol, você vai chegar à entrada da Enoteca. Eu acho esse prédio fantástico. Eu acho que esse prédio, construído com recurso do Prodetur Nordeste, é a primeira enoteca pública do país. Ela fica numa região muito elevada, é um prédio muito bonito, de arquitetura, lembra-se um pouco o norte da Itália, é uma coisa que foi feita para lembrar o vinho. Foi feita para lembrar que tem uma fonte lá dentro que vai jorrar uma água vermelha, que eu acredito que não vai jorrar vinho, vai jorrar uma água vermelha que é alusiva ao vinho. E é um prédio que dá muito orgulho àquela região. Pertence ao município de Lagoa Grande. E ela leva o nome de Franco Luiz de Pérsico, que foi o pioneiro do vinho na região. Ela hoje funciona como um centro de eventos da cidade de Lagoa Grande. Eu acho que ela deveria funcionar como o grande centro de atendimento ao turismo daquela região, sabe? Ela devia ser o local de agregar todos os municípios, porque ela é meio central. Ela está entre Petrolina e Santa Maria da Boa Vista. Então, ela devia centralizar informações de vinícolas, de hotéis das pequenas cidades. Ela deve ser o apoio da Estrada da Uva e do Vinho, o apoio do enoturismo na região. Eu acho que vale muito a pena a visita e vale muito a pena conhecer o povoado de Vermelhos, onde ela faz parte. É um povoado lindo, organizado, faz parte do município de Lagoa Grande. É encantador você ver aqueles parreirais, né? Você não parece que você está na Caatinga, né? É uma cidadezinha, uma vila muito charmosa. Então, eu acho que, até pouco tempo atrás, ela estava sem equipamentos, mas agora ela foi montada. Mas eu acredito que ela ainda está subutilizada, sabe? Eu acho que essa enoteca ela tem um potencial incrível. Eu acho que também que ela vai crescer junto com a região.
Não é isso? E aqui é o começo de tudo. Foi esse vinho que botou o sertão, né, que brilhou uma estrelinha em algum lugar. O que é que essas pessoas estão fazendo por ali, né? Que vinho é esse? Esse vinho, o enólogo dele, Hinaldo Tedesco, foi o mesmo enólogo todo o tempo. Faleceu recentemente. E aí eu achei muito interessante essa história que eles contam, né? Que era um italiano idealizador, um executivo pernambucano, um enólogo gaúcho, um agricultor cearense, um eletricista paraibano, que essa brasilidade, essa mistura não deu em pizza, deu em vinho, e num vinho bom. E depois que esse vinho é lançado, e muito teste, muito estudo, eu acho que mais de 30 uvas foram testadas, né, para reconhecer que uva daria melhor ali. E tem alguns destaques: a Cabernet Sauvignon, a Petit Syrah, a Tempranillo, a Barbera, que é uma uva bem tradicional da vinícola Bianchetti. E depois que ele é lançado, ele ganha um prêmio de melhor vinho jovem do país, dos vinhos tropicais, né, da nossa região. Ganhou um prêmio com a uva com o tinto da Cabernet Sauvignon, e depois, no ano seguinte, ele ganhou com o Chenin Blanc. E aí a região despontou, e aí os olhos estavam voltados para aquela região. A essa época ainda, foi logo que Lagoa Grande começou a se desmembrar de Santa Maria da Boa Vista, né? O município era um só, as vinícolas estavam concentradas numa região só. Com essa divisão, isso turisticamente falando agora, o município de Santa Maria da Boa Vista tenta encontrar um caminho para buscar o turismo, porque ela perdeu todas as suas vinícolas e Lagoa Grande ganhou. Lagoa Grande tem 23 anos de emancipada. Pense num município que dá um exemplo do que é construir um município focado, com administração. Me encanta, sabe? Quando eu chego lá, eu digo, gente, eu conheci Lagoa Grande pequenininha, eu volto agora e vejo Lagoa Grande. O que está acontecendo aqui? Como eles são focados, como eles têm um cuidado com o vinho, como eles estão preocupados. Também eles têm muita sorte, né? Eu digo sorte porque as vinícolas que chegaram lá ficaram fazendo parte do município e cada dia chega outra, e chega outra, e chega outra, e o município vai tirando proveito disso, turisticamente falando. Vamos falar dela. E aí, muita coisa na região. São mais de 8 vinícolas abertas à visitação, mais de 15 rótulos premiados, 15 milhões de litros de vinhos produzidos anualmente. Eu acho esse número expressivo. A gente está falando um pouco mais de 3 décadas. 100 mil toneladas de frutas, mangas e uvas exportadas anualmente. E, assim, é uma região que a fruticultura já é a vitivinicultura já é um desdobramento da fruticultura irrigada. Recentemente, eu fui chamada pela Vale Export para fazer um trabalho para... Eles queriam fazer turismo nas fazendas, né? De que forma a gente pode trazer o turista que chega a Petrolina, que quer conhecer a fazenda, essas fazendas que têm tecnologia de irrigação, como é que a gente pode fazer isso? E aí foi um convite do presidente da Vale, eu me sentei com ele, foram acho que 4, 5 meses estudando isso, entreguei o projeto, espero sinceramente que eles levem adiante, porque a região é tudo isso. E a uva e o vinho, ele é um desdobramento disso. E eu acho que, eu digo a você, não tarda a acontecer, eu tenho certeza que a fruticultura vai ter um espaço tão grande quanto o enoturismo. Eu passei agora no stand de São Paulo e tem um folder que me chamou muita atenção, os caminhos da fruta. Digo, nossa, é exatamente isso que a gente precisa fazer aqui no sertão, né? Porque muita gente sai daqui para ir para Israel para ver como é que se irriga, e a gente dá aula de tecnologia aqui no sertão. Tem tudo isso, só está faltando uma forma de organizar. Agora, da mesma forma que a vitivinicultura despontou, eu tenho certeza que esse turismo da fruticultura irrigada também vai ter esse momento. A Agrodan é Belém, aí me pediram o enoturismo. Petrolina. Petrolina é uma cidade que dispensa comentário. Todas as vezes que eu chego lá, eu me surpreendo com o tamanho de Petrolina. Alguma coisa me surpreende. Gente, o que é que acontece nessa cidade? O que é que tem aqui? Tanto é que muita gente no sertão chama de Petroíma. E eu brigo muito com isso. Por que que tudo é para Petrolina? Já briguei muito com o Empetu com isso, já briguei muito. Eu fui secretária de turismo da minha cidade. E é uma cidade pequenininha,
próximo à cidade como Petrolina, a gente sofre muito, né? Porque os recursos, as coisas meio estruturadoras vão para lá. Mas depois, analisando friamente, eu disse, é importante. É uma cidade polo, é uma cidade emissiva, é uma cidade receptiva, é uma cidade que, se não fosse Petrolina, estaríamos muito distante de grandes polos emissivos. Talvez não fosse tão possível, seria possível, mas seria mais penoso trabalhar o turismo na região. Exato. E as pessoas são muito determinadas para fazerem as coisas acontecerem por ali. E é linda. E ela liga o sertão ao mundo, né? São voos diários para Guarulhos, para Campinas, para Recife. E se você liga uma cidade no interior de Pernambuco a Guarulhos, você liga ao resto do mundo. Né? Se você liga a Recife, você liga ao resto do país. Então, a forma como chegar lá tem. A Petrolina é muito bem localizada. Ela está a 550 quilômetros de Salvador, 700 quilômetros de Recife, eu acho que a 700 de Fortaleza. Ela é muito centralizada. As estradas são boas, não tem mais aquilo. E os assaltos, não falem nisso, pelo amor de Deus, não tem mais. Acabou isso aí. O risco que você corre numa estrada do sertão é o mesmo risco que você corre para Maceió aqui. E não sou eu que digo, não, são os números da segurança pública que dizem isso. Não tem mais aquela... Houve um período complicado, ficou esse estigmazinho aí que a gente tem que tirar, mas todas as vezes que eu sento numa mesa para planejar o turismo da região, que alguém faz, e o assalto na estrada, pelo amor de Deus, isso não existe mais. Hã? Não, nem Ibó. O que acontece lá, um assalto a carro forte, acontece por aqui também, entendeu? Isso aí não está mais naquele nível que estava. Eu concordo. Foi, né? Mas me perguntam sempre isso. Eu digo, eu vou e volto de carro sozinha para o sertão, sem problema nenhum. Então, o sertão está conectado. O sertão tem como ter acesso ao sertão. Você chega fácil do sertão, você sai fácil do sertão. E isso é que a gente precisa para desenvolver o turismo. Só um minutinho antes de chegar na Rio Sol. Que pressa. É o spoiler, né? É verdade. Uma coisa que eu digo é o seguinte, e Petrolina é a cidade que ancora também a hotelaria, os restaurantes. É uma cidade que impressiona. Então, se eu não tiver esse apoio, se eu não contar com essa estrutura de Petrolina, não tem como eu pensar o turismo numa cidade como Orocó, como Cabrobó. Entendeu? Ou a gente se une ou a gente se extingue. E é importante que a gente pense o turismo naquela região de forma regionalizada. Não pense isoladamente, pense regionalmente. E eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito chata em algumas situações. Quem me conhece sabe. Eu sou daquelas que eu estou ouvindo rádio. Essa semana eu estava ouvindo rádio, Nova Brasil FM, mesa para 2. E o rapaz lá, porque eu estou aqui com vinho de Petrolina. Eu disse, opa... Na mesma hora, peguei e liguei. Disse, olha, Petrolina não produz vinho. Reconheço todo o mérito dela, mas não produz. O vinho da Rio Sol é de Lagoa Grande. Então, eu acho, dada a intangibilidade do produto turístico, você tem que ter muito cuidado com a fonte. É a oportunidade que Lagoa Grande tinha de ser falada numa rádio para todo mundo ouvir. Então, se a fonte vai errada, se não tem quem fiscalize, né, Anastácia? Passam por cima da gente e a gente fica lá, ei, eu estou aqui querendo fazer turismo aqui. Não dá. Então, eu sou dessas, sabe? Eu sou dessas que eu chego, eu pego um guia, ei, mas essa foto aqui não é desse lugar tal. E escrevo. Escrevi um dia desses para a revista da uva e do vinho do Rio Grande do Sul. Deu uma informação errada sobre a vinícola Miolo. Eu digo, não é não, a Miolo fica em Casa Nova, na Bahia. Sim, eu sou dessa, sabe? Eu luto por isso, porque eu acho que o turismo é feito disso. O turismo está nesses detalhes, principalmente para cidades como as nossas, como a Orocó, como Dormentes, como a Frane, que não tem... Petrolina por si só já se vende. Petrolina por si só já atrai. Né? Então, a gente tem que ir lá buscar esse turista. E aí eu lembro de uma campanha que Recife lançou há alguns anos atrás, que era assim... Recife é aquela coisa do turismo de negócio, né? De novo, as caixinhas, tá vendo? Turismo de negócio, turismo de saúde, e aí você sai colocando as coisas nas caixinhas. E eu lembro que eu trabalhava no Convento Birô de Recife, à época, e a campanha era assim, Recife, está em Recife, fique mais um dia. Era para deixar a pessoa que veio a negócio para aqui, ficar mais um dia para conhecer o restante da região. Agora sim, vamos à nossa primeira vinícola, a Vinícola Rio Sol.
maravilhoso você ver uma vinícola como essa. Não deixa nada a desejar. Uma construtora no Chile, nada. Ela tem 2 tipos de passeio. Ela tem um passeio, se estiver passando pela estrada e você quiser entrar, entre, conheça a vinícola, deguste, vá no parreiral. A explicação técnica, o enólogo é muito bom. Ah, você tem tempo suficiente, passa o dia inteiro, faça um passeio de catamarã, mergulhe no rio, almoce sobre os parreirais. É lindo. E quando eu digo assim... Né, exatamente. E aí, quando eu digo assim, e quando toda vez que você vê uma imagem dessa, lembra que você está no sertão, uma região desacreditada há 30 anos atrás, uma região que era só pessoas de pé rachado, de calango correndo, de cacto. Não era isso que a gente era visto dessa forma. Que comia mocó. Quando eu vejo isso, eu digo, eu acredito que isso é o sertão. Todas as vezes que eu visito uma vinícola, eu me encho de orgulho, sabe? Mas isso tem um poder da ciência, tecnologia e de recurso, né? Coragem, a resiliência, a persistência e recurso. Sem um recurso, você não vai produzir vinho. Vinho fino, você não vai. Você pode até, quando muito, esbarrar no suco de uva, mas você não produz. E, assim... 2 coisas que eu esqueci de falar. Vai passar uma lista aí, as pessoas anotem um e-mail que eu vou mandar detalhadamente o contato de todas as vinícolas, horário, a pessoa de responsável, eu vou mandar por e-mail, tenho tudo isso catalogado. E vai haver um sorteio, tá? De um par de ingressos para o Vapor do Vinho. Excelente passeio que vai ser sorteado no final do dia. Então, a lista pode começar a circular. Para a gente conseguir montar os pacotes. Eu acho que deu para todo mundo ouvir, né? Mas só para... Menina, isso é uma voz, né? É taquara rachada, mas a bicha é alta. Meu nome é Marcela, tá? Eu sou aqui de Recife e minha agência é a CAS, Turismo Criativo em Pernambuco. A gente conhece... Eita, danou, isso aí só filma Pan-Americano, tá, amigo? Não filma da cintura para baixo, não. Inclusive, a gente tem o contato do Tiago, que é da Lau Lima, turismo de aventura lá em Petrolina, né? E ele faz rota dos vinhos, faz o vapor dos vinhos. E, queira Deus, não passe do meu aniversário ano que vem, eu esteja lá. Se eu ganhar agora, né? Todo mundo torça por mim, minha gente. Mas aí a gente quer montar, né, um pacote para lá. E a gente sabe que estrada inviabiliza, realmente fica muito cansativo, perigoso, enfim. E eu teve uma época, um pouquinho antes da pandemia, que eu sondei algumas passagens e os valores eram bem acessíveis. Mas nesses 2 últimos anos mudou de uma forma absurda. E aí realmente inviabiliza, porque a gente tem que focar no turismo para nativo, né? O pessoal de Recife, região metropolitana, ir conhecer o sertão do estado e as riquezas de Petrolina e região. E, infelizmente, as pessoas fazem comparações e fica difícil de vender. É isso. E eu concordo demais com você. E essa é uma luta constante nossa. Inclusive, eu passei no stand da Progresso agora, eu digo, a primeira vez que eu vejo a Progresso numa BAV. A Progresso é a única companhia que liga Recife ao sertão. Desde que eu me entendo por gente. Olha, eu tenho um bocado de janeiro, gente. E os preços não são baratos. E, recentemente, eu fiz uma postagem no meu Instagram e marquei os preços das passagens. Eu ia para o Chile e voltava com o preço que eu ia para Recife, a Petrolina. Eu digo, qual é a justificativa? Então, a minha voz, eu passo para a Impetu. Ou a gente discute isso, ou senta para... Porque isso é uma forma de acessibilidade à região. Né? Eu entendo que a alimentação de companhia aérea, entendo que às vezes faz escala, fica mais caro, mas é uma coisa que tem que se conversar institucionalmente. Mas o destino lá, o preço é muito, muito elevado. E isso realmente é excludente. É excludente. Então, eu acho, e eu concordo com você, e eu já conversei isso antes com alguns gestores, isso é uma coisa institucional. Quer trabalhar o destino? Então, você tem que pensar em tudo. Turismo, ele tem a sua interdisciplinaridade, né? Intersetorialidade. É a passagem aérea, é o meio ambiente, na verdade, é a hospedagem, alimento e bebida, tudo isso tem que ser sentado. Ou a gente define isso, ou a região vai ficando à margem. Concordo com você. E vou levar essa reivindicação de novo para o órgão máximo. Você já está aberta a pergunta? Olá, boa tarde.
Eu não sei se já está aberto as perguntas, mas já que começou, eu também sou agente de viagens e gostaria muito de vender para lá. Eu conheço, já tive o prazer de ir lá, não na Rio Sol, mas em outra vinícola. E o que eu vejo é o seguinte, discordando um pouco da colega lá, com relação à estrada, a estrada hoje é extremamente segura, tá? Eu vou de carro e não tem perigo nenhum. Já se passou aquele ir a Petrolina em comboio de ônibus, como eu fui, né, há 25 anos atrás. E o que eu pergunto é, você falou de Petrolina. Petrolina é a cidade polo. E o que é que as outras cidades estão fazendo para desenvolver a rede hoteleira? Porque se a gente for falar em hotéis, a gente vai falar Petrolina. Petrolina é que detém esse polo hoteleiro naquela região, né? E o que é que as outras cidades, que são as cidades onde realmente estão as vinícolas, estão fazendo para que o turista siga e invista naquela cidade para que ele possa ter bons restaurantes, bons guias, bons hotéis, entendeu? Essa seria a minha pergunta para você. Entendo. E eu digo a você, os municípios que vivem à margem, que aí eu digo, é a hora da gente se unir para não ficarmos à margem do que está acontecendo ali. Sofrem, padecem, para tentar desenvolver o turismo. Lagoa Grande está conseguindo fazer alguma coisa, longe de ter um hotel como Petrolina, na cidade pequena, longe. Petrolina tem Ibis, está construindo já outro, se não me engano, não é isso? Petrolina tem rede hoteleira excelente, acho que tem 2.000 leitos em Petrolina. Então, assim, quando eu me rendo e digo, eu me rendi e digo, eu preciso de Petrolina para puxar o turista até aqui, é porque os meus municípios, os nossos municípios da região turística não têm infraestrutura ainda, porque eu acho e a vontade é imensa. A Impetu sabe, os secretários de turismo sabem que os municípios já vislumbram o turismo como potencial atividade econômica e a gente está todo dia batendo na porta, não é, Teca, aqui. Vai, eu acho que devagarinho, se a gente tiver uma sensibilidade de agregar toda a região, de pensar o turismo de forma regionalizada, todo mundo sai beneficiado. E esse é o momento. Porque se você imaginar numa maturidade de um destino turístico, esse destino está dando os primeiros passos agora, né? Então, é o momento agora da gente se reunir. Mas, devido ao horário, eu vou dar mais espaço para a pergunta, eu vou seguir para a nossa próxima vinícola. Essa, rapidamente, sobre a Rio Sol, ela pertence ao grupo Global Wines, é um grupo português, ela é um vinhos premiados, tem muito vinho do Porto em Portugal. É uma vinícola belíssima. Seguimos agora para Mandacaru. Tem vinícola nova para visitar no Vale. É a vinícola Mandacaru, que faz vinho e suco de uva, e fica na Estrada dos Vermelhos, em Lagoa Grande. Na visita Baião de Dois, você é recebido na belíssima Praça Mandacaru, passeia pelos vinhedos e segue para a loja, que tem uma vista panorâmica dos 20 hectares de vinhedos. Lá você pode adquirir os vinhos e sucos que já estão no mercado e em seguida se esbaldar em um delicioso almoço regional, o Baião de Dois mesmo, harmonizado com 5 rótulos e ainda suco de uva. E tem mais novidade, a partir de abril, a Mandacaru vai lançar 3 rótulos de vinhos finos, elaborados pelo enólogo Flávio Durante. Eu já provei todos e em breve conto tudo para vocês. A vinícola Mandacaru é do grupo São Brás, do Café São Brás, é de São Brás Bebidas. A Maria Brás, ela tem uma sensibilidade, ele chega com uma sensibilidade muito grande no sertão. Ela chega sem descaracterizar a região. O rótulo esse vinho foi lançado bem recentemente. Ela tem, acho que é o Petit Syrah e o Cabernet, são os 2 vinhos finos. O suco, ela já chega com a proposta de enoturismo, ela já chega com o nome Mandacaru. Os vinhos dela levam desenhos regionalizados, tem figuras, contam a história. Então, assim, ela não descaracteriza. Ela entendeu que é isso aí que deixa a região, que deixa o vinho da região mais atrativo, né? É isso aí que enriquece. Não adianta você querer botar rótulos inspirados na Europa. Não é a nossa, né? Eu acho que esse contraste é que faz toda a diferença. Muito, muito charmosa. E toda a refeição, toda a alimentação é bode, é carneiro, é cari, harmonizados com os vinhos da região. É um passeio impressionante, como eles são cuidadosos com isso. E aí, é o vapor do vinho, vamos ver quem vai ganhar, né? O sorteio. Vai, né? Tomar.
Funcionando, tá. Então, eu acho o Vapor do Vinho, eu acho que Rogério, esse rapaz, eu acho que ele é um visionário. Na hora que você faz um programa que integra os 2 municípios, os 2 estados, eu disse, é isso aí. Isso aí é trabalhar a integração, essa coisa interestadual. E o Vapor do Vinho tem tudo. Pega o turista no hotel, leva ao Lago de Sobradinho, navega no Lago de Sobradinho. O Lago de Sobradinho é belíssimo. Visita a vinícola Terra Nova, Miolo. Que vinícola linda, em Casa Nova, na Bahia. Por isso que eu incluí o município de Casa Nova e Juazeiro aqui, porque eles fazem parte do enoturismo na região. Eu vi e achei fantástico. Eu vi lá o selo do Governo do Estado de Pernambuco, Governo do Estado da Bahia. É isso que a gente tem que trabalhar na região com Petrolina. Não tem como você deixar Juazeiro de fora. E Juazeiro não tem como deixar a Petrolina de fora. Eu acho que se complementam as 2 cidades. E 700 mil pessoas nas 2 cidades, né? É uma população muito, muito relevante. Vamos ver agora o passeio. Foi excelente, eles dão detalhes importantíssimos, muitas dicas, principalmente para pessoas iniciantes que nunca beberam vinho, espumante. Foi assim, excelente. É um passeio assim, de fato espetacular, que eu recomendo, desde da saída lá do hotel, o guia turístico ele falando um pouco mais da nossa região, do Vale do São Francisco. Então, poder trazer a família, né, estar num passeio desse aqui, gostoso e ao mesmo tempo informativo, é uma coisa muito, muito única para a gente. Então, assim, a organização do evento está de parabéns, né, por toda essa preocupação com a família. Então, é um passeio que é bom para o homem, é bom para a mulher, é bom para os filhos, é bom para a família. Então, muito bom. Essa é a vinícola Terra Nova Miolo. É uma vinícola linda, uma estrutura muito boa. E ele tem um fato muito curioso, ele tem um vinho premiado lá, chamado Testard, que é um varietal, que é uma uva que ele tem uma história muito engraçada. Eles dizem que foram muito teimosos com o teste dessa uva, tanto é que o nome da uva foi Testard, que é teimoso em italiano. Ele tem umas histórias muito curiosas. E, assim, eu me lembro muito de uma autora que escreve sobre desenvolvimento do turismo, que ela diz que não existe região pobre, né? Existe região de pobre, negligenciada, né? Quando você vê, quando a pessoa tem uma vontade, quando bota os olhos em cima, a região muda. O sertão é um exemplo claramente disso aí, né? É baixa vontade, baixa força de vontade. E turismo, a gente sabe que turismo, o poder público não faz turismo sozinho, né? Ele estrutura para que a iniciativa privada se estabeleça. Tanto é que, quando eu estava pensando na palestra, eu pensei muito, e eu vou colocar esses vídeos institucionais dessas empresas? Eu não estou aqui por nenhuma empresa, estou pela Impetu. Eu acho que Teca nunca mais me convida, que eu fui muito dura com você. Perdoe, mas eu pensei muito nisso. Eu vou colocar disso, mas claro que eu vou, porque essas pessoas estão investindo tudo lá na região. Então, eu acho que a gente deve isso a eles. A gente deve exatamente essa consolidação da região como destino turístico a esses grandes empresários que estão investindo nessa região. Ah, tá. Ano eleitoral, né? Que bom. Que bom.
Então tá, então é isso. Por isso que eu ponderei em usar os vídeos institucionais das próprias vinícolas. Mas eu acho que é muito válido, eu acho que esse pessoal merece todo o reconhecimento. A iniciativa privada sofre muito fazendo turismo, a gente sabe disso, então merecem ser homenageados. Sigamos para a nossa próxima vinícola. E aí, eu acho que se tem uma vinícola que você deve conhecer estando no Vale, é a vinícola Bianchetti. É o vinho orgânico. Ele tem um Barbera orgânico, que é um vinho assim excepcional. É uma vinícola pequena, elas chamam de adega, a própria Isanete chama de adega. E o enólogo dela foi o enólogo da vinícola Botticelli todo o tempo. Ele faleceu recentemente, a esposa continuou tocando a vinícola. É assim, o cuidado que eles têm em manter o selo orgânico. Há mais de 15 anos eles mantêm o selo, com inspeções anuais, com inspeções surpresas, que o vinho dela está nas revistas de orgânico espalhadas pelo mundo. Se você vai estar na região com pouco tempo passando, eu sugiro você conhecer a Bianchetti. Na relação que eu vou passar, tem um telefone, tem horário, tem os dias perfeitos para a visitação. Vale muito a pena. É muito... Lagoa Grande também. É somente a Miolo, que está em Casa Nova, e a Botticelli, que estava em Santa Maria, que não produz mais. A Botticelli não é mais Botticelli, foi lamentável. A Botticelli foi comprada pela Tropical Vinhos e agora produz o Rio Valley lá. Mas, assim, vai ter um memorial por conta de seu vinho pioneiro na região. Vamos conhecer esse casal maravilhoso. Infelizmente, ele já faleceu. Sempre gostei do lugar, do clima. Aí você pode a época que quiser, de janeiro a dezembro, se quiser, a opção é sua, a época que você vai escolher. O vinho orgânico, primeiramente, ele parte da matéria-prima, que é a uva. Lindo, né? O cuidado do vinho com o bode lá atrás, né? É isso que a gente quer ver na região. E eu, conversando com a Isanete, ela participou de uma live essa semana passada, e eu perguntei, Isanete, me fala um pouquinho mais sobre o vinho orgânico, né? Toda a questão do orgânico está praticamente na uva, né? O selo vem daí. A produção para engarrafar o vinho muda pouquíssima coisa. Se eu não me engano, 50% a menos dos conservantes do vinho, do outro vinho, ela é reduzida em 50% para o vinho orgânico. E esse Hinaldo Tedesco foi ele o criador do Botticelli, foi ele que ganhou o prêmio, foi ele. Eu atribuo a ele praticamente todo o mérito dessa vitivinicultura no sertão, né? Logicamente que teve que ter o recurso do italiano Franco Pesco Pisamiglio. E aqui está ela, dona Isanete, ela fala com tanto orgulho desse vinho, ela acompanha você nos parreirais, ela senta com você, ela degusta ela abre os melhores vinhos que ela tem para degustar com você, e ela explica com o maior carinho. Então, assim, é uma visita pequena, você não vai passar o dia inteiro, você vai passar algumas horas com ela. Ela fica na estrada da Uva do Vinho, ela é mais acessível, ela é mais próxima de Santa Maria da Boa Vista do que de Lagoa Grande. Eu acho que ela é a última vinícola da estrada da Uva do Vinho, já chegando no município de Santa Maria da Boa Vista, mas vale muito a pena a visita. E aqui tem a Rio Sol, né? A Rio Sol, ela arrebata prêmios o ano todo, todas as feiras. Eu falei com o marketing deles essa semana, digo, e aí os prêmios? São tantos, são vários. Me deu várias páginas de vinhos rotulados, premiados. O Paralelo 8, que agora não é mais Paralelo 8, é o Rio Sol Reserva, né, deles. Ele ganhou o prêmio de melhor espumante brasileiro, o Moscatel e o Brut Rosé. A Rio Sol, ela é uma parceira fantástica para trabalhar turismo com ela, sabe? Na Serenata da Recordação, que acontece em Santa Maria, você convida e ela acredita nos municípios, ela participa, sabe? E ela chega com áreas de grandes eventos, né? Ela tem o maior respeito pelas cidades pequenas da região. É muito bom trabalhar com a Rio Sol. Agora, eu acho que o primeiríssimo lugar de tudo isso no sertão fica aqui, ó. De qualquer esquina, de qualquer fazenda, de qualquer local que você esteja, o pôr do sol é isso aí. Isso é um dia comum. Isso é uma quarta-feira de agosto, sabe? E é fora do normal o pôr do sol lá. E esse, com certeza, é o primeiríssimo lugar. Bom, gente, eu tive que correr um pouquinho, me perdoe por conta do horário, já tem outro palestrante esperando, mas eu espero que tenha dado para tirar as dúvidas. Eu vou mandar para todo mundo toda
toda a relação, com todos os horários, com todos os dados das principais vinícolas, tá? E muito, muito obrigado. Espero que eu tenha passado.